Aí minha esposa, há 2 semanas atrás, me falou uma coisa no sábado. E aí eu fiquei ali, né? Escutei o que ela falou e fui dormir. Mas 5 horas da manhã eu acordei preocupado com essa notícia que ela tinha me dado. E eu comecei a minha cabeça ficar pensando, rapaz, como é que eu vou resolver isso agora e tal. E a notícia que ela me deu só foi confirmada no outro dia, que ela está esperando o nosso terceiro filho, entendeu? E aí, quer ver um homem criativo, é você ter menino novo chegando aí na área, né? Rapaz, eu tenho que gravar mais curso agora, pelo amor de Deus, né? Então a gente vai ficar sentado, porque ela está com 2 meses, já está sentindo dor na perna. Ontem estava enjoada, mal o menino nem nasceu ainda, já está dando trabalho, né? E aí sexta-feira ela disse assim: Léo, eu tô com um desejo de comer uma pipoca salgada, tu sai para comprar? Pelo amor de Deus. É a pipoca que é o sal das irmãs siamesas lá do Baturité, entendeu? É um negócio difícil só de encontrar, eu não encontrei não, mas deu certo. Gente, é um privilégio estar aqui hoje. Me apresentar, na outra vez que eu vim aqui, eu não tinha sido ainda consagrado pastor, fui consagrado pastor no final do ano passado, em dezembro, no dia 10 de dezembro. Foi uma bênção, né? Esse caminhar com o Saulo, depois que ele chegou na igreja, eu comecei a desenvolver um trabalho de ensino, né? Ele me viu pregando no culto de quinta-feira, foi minha primeira pregação na igreja, era na pandemia, e aí a gente começou a estabelecer um relacionamento de amizade antes dele ser, de fato, o pastor da igreja. E aí eu já fui para a África 3 vezes, se Deus me permitir, eu vou a 4ª vez esse ano, agora em junho, e tem sido uma bênção estar desenvolvendo esse trabalho de ensino que Deus tem me chamado. E a minha esposa também, ela é uma excelente professora. E aí eu queria que ela se apresentasse para vocês, para a gente começar a ministração. Boa noite. Meu nome é Larice, eu tenho 36 anos, sou mãe do Guilherme, de 9, da Rebeca, de 6 e agora do terceiro, né? Eu nasci num lar cristão, conheci o Léo quando eu estava no comecinho da faculdade. A gente começou a namorar, já fizemos 18 anos esse ano de namoro. E vamos fazer 15 de casados, agora em agosto. A gente já passou por umas poucas e boas, né? Antes de começar a ministrar, eu queria contar um testemunho. Eu acho que eu contei no dia que eu ministrei aqui para os homens, mas talvez depois eu não tenha ministrado. Na primeira vez que eu fui ministrar um seminário na igreja, eu tinha pregado online e fui ministrar o primeiro seminário, e começando aquele processo de Deus dizer que tinha me chamado para ensinar. E aí, era um sábado, né, tipo, de manhã, e aí eu falei para minha esposa: Larice, eu vou antes para a igreja, eu quero sair cedo, eu vou mais ou menos 1 hora, 2 horas eu vou sair, o seminário começava às 4, porque eu quero preparar o PowerPoint, né, os slides são importantes e tal. E aí, quando deu meio-dia, estava tudo bem em casa. Quando deu meio-dia, eu falei: Larissa, vou tomar banho. Quando eu disse que ia tomar banho, eu olhei para o meu filho mais velho, que tem 9 anos, na época tinha o quê? Uns 7, por aí, 2 anos atrás. Ele parecia que estava drogado. E aí eu achei estranho, né? Ele meio cambaleando ali, como se tivesse drogado, estranho. E eu falei assim: Larissa, ele não está legal. O que está acontecendo? Parece que ele está querendo provocar. Ele estava em cima da nossa cama. E aí eu peguei ele simplesmente estava com o corpo todo mole. E eu levei ele para o banheiro e ele meio que se mexendo assim. E não quis vomitar. Aí eu trouxe ele de novo para a cama. Quando a gente olhou, ele estava simplesmente com o lábio roxo, as pontas dos dedos todas roxas, como se tivesse sem sangue. E a gente se desesperou nessa hora. E aí a gente saiu de casa, eu estava tomando banho, aí eu simplesmente não me enxuguei, coloquei uma calça, uma camisa, saí descalço, sem carteira, sem nada, e a gente saiu
né? E a minha esposa, ela vem da igreja batista bem tradicional, lá de Juazeiro. É uma igreja que não tem essa questão dos dons e tal, né? Mas nessa caminhada, esse trajeto de casa para o hospital, a minha esposa virou pentecostal bem rápido, né? Começou a clamar pelo sangue de Jesus, né? E aí eu fiquei pensando que... Aí eu até falei, acho que tem uns 2 meses, eu falei para ela, tu já imaginou, Larissa? Se tu orasse pelas pessoas com a mesma dependência e a mesma fé que tu orou naquele dia pelo Guigui, como a gente ia ver Deus se manifestando? Porque eu estava meditando naquela letra sobre a mulher samaritana, e a gente percebe que a moeda do reino não é o real, não é o talento, não é a dracma, não é nada disso, é a sede. Aquele que tem sede recebe a água que Deus tem para dar. E aí a gente saiu e ela estava ali desesperada, meio que orando, e a gente chegou no hospital. Quando nós chegamos no hospital com ele desfalecido, a gente não sabe se ele estava respirando, a gente não sabe se ele estava... O olhar estava fixo. O olhar estava fixo, como sem se fosse movimento. assim, sem movimento e tal. E aí a gente desceu no hospital, nós descobrimos, para nossa tristeza naquele momento, que não era um hospital, era uma maternidade. E que lá eles não iam atender o nosso filho. E ela ficou desesperada, vocês vão deixar o meu filho morrer? Vocês vão deixar meu filho morrer? E a mulher disse, a gente não tem como atender. O médico está numa cirurgia, numa cesárea, e ele não tem como atender, vocês têm que ir para a UPA. A gente não sabia direito onde era a UPA, e aí o fato foi que quando a gente entrou no carro, a minha esposa, ela não tinha mais a quem recorrer, a não ser o sangue de Jesus. E aí ela botou a mão na cabeça dele e disse, em nome de Jesus, volta, e começou a clamar pelo sangue de Jesus. Na mesma hora ele voltou e provocou dentro do carro. E a gente estava todo esse movimento, a igreja toda mobilizada para o primeiro seminário e tal. E aí a gente recebeu a tia da minha esposa ligou para a prima dela, que estava numa oração, e a pessoa tinha revelado que existia um ataque espiritual sobre a minha casa naquele dia. O anjo da morte estava rondando a minha casa. E o mais engraçado foi que uma semana depois, aí ele voltou, a gente chegou no hospital, ele super agitado, nervoso, né? E ele é autista, nosso filho mais velho, ele estava muito desorientado, nervoso. A médica não acreditou no que tinha acontecido. Aí eu fui para o seminário, ministrei. Não foi simplesmente um culto de doutrina, foi uma ministração, as pessoas saíram muito impactadas. Eu senti que Deus queria que eu estivesse lá. Mas quando eu voltei para casa, à noite, o peso daquela experiência, aí chegou e foi quando eu chorei na rede. Ela estava dormindo com o nosso filhinho no quarto, ela falou assim, Léo, eu quero dormir com ele. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou dormir com a outra, com a mais nova, e eu vou ficar lá na rede com ela. E aí foi assim. Uma semana depois, a gente estava em casa, a gente tinha comprado os ingressos para um seminário. Tinha ingresso? Tinha? Não, a gente estava querendo ir para um seminário de avivamento. A gente já sabia que ia ter. Hã? A gente já sabia A gente sabia que ia ter, e aí ela disse para mim, eu estou com medo. Eu estou com medo de sair de casa e acontecer a mesma coisa. E eu falei, Larissa, a gente sai, a gente ora, a gente cobre a nossa casa com o sangue de Jesus, porque nada acontece na história da humanidade sem que Deus tenha permitido que algo acontecesse. Nenhuma pessoa é tocada pelo inimigo, e ele não pode tocar nas nossas almas e no nosso espírito, porque nós temos o Espírito Santo, mas no corpo, às vezes ele pode tocar, dado a permissão de Deus, e a gente vamos para o congresso, porque a gente quer buscar mais de Deus, a gente quer ver o milagre de Deus na nossa família. E a gente foi para o seminário, para esse congresso. No primeiro dia a gente não gostou muito, era uma outra igreja, tinha uma cultura bem diferente da nossa, né? E a gente achou um pouco estranho, e a gente disse, não, a gente acha que amanhã a gente não vai voltar. No dia seguinte nós voltamos,
para o seminário, a gente entendeu que Deus queria que a gente estivesse lá. E foi nesse dia que a minha esposa foi batizada no Espírito Santo. Uma semana depois. Então, você percebe que a porta, ela é estreita. A Bíblia não fala que a porta é estreita? Mas a Bíblia fala também que o caminho é estreito. Não é estreito? E se aparecer o capiroto no caminho, como o caminho é estreito, você tem que passar por cima dele. Então o diabo tentou tocar na vida do meu filho e tirar a vida dele, mas uma semana depois, ele não sofreu nada de importante, deu um piripaque, segundo os médicos, as taxas dele estavam loucas, como se tivesse dado um piripaque no sistema imunológico dele, e no outro dia ele estava zerado, e uma semana depois, Deus batiza minha esposa com o Espírito Santo. E o seminário foi uma bênção, e meu ministério de ensino começou naquele dia, com essa marca. E aí, depois a gente resolveu visitar a irmã que tinha orado por ele, que Deus tinha revelado que ela, que tinha um anjo de morte na minha casa. Quando eu pisei na casa da mulher, eu nunca tinha me visto na vida. Ela disse assim, tu tem um ministério de ensino, e tu tem um filho que é como uma criança, né? Vai estar crescendo como uma criança. Eu falei, eu tenho um filho autista. E ela falou, tu tem um ministério de ensino. Ela é uma mulher muito usada por Deus. Aí ela olhou para mim e disse assim, qual a palavra que tu tem para me dar? E eu, como assim? Eu acabei de chegar, né? Aí eu disse para ela assim, às vezes a gente fala demais e o que Deus quer que a gente faça é calar, para escutar a voz dele. Aí ela, é para mim mesmo, porque eu falo demais. Aí eu falei, vixe, rapaz, eu calei a profeta de Deus. Mas começou assim o meu chamado de ensino, e hoje eu queria compartilhar com vocês sobre casamento. Né? Eu chamei a minha esposa para me auxiliar na composição do ensino. Aí eu dava as ideias, ela dizia que não é isso não, aí botava tópico 1, quem decidiu foi ela. O 2 também foi ela, o 3º também, e o 4º, entendeu? Então, a autoridade aí falou mais alto aqui no nosso... Gente, a gente queria falar sobre 4 letras S. Eu vou deixar a minha esposa introduzir essa parte. Falaram pra gente que era pra gente trazer sobre submissão e sacerdócio. Aí eu disse assim, vamos fazer 4 S's? Aí a gente definiu a pregação assim, sobre serviço, porque todo cristão ele é chamado ao serviço. E o casamento é um servir mútuo. E a gente também vai falar sobre a submissão, só que não só a submissão a Cristo, mas a nossa submissão à missão de Deus que tem para todos nós. E no sacerdócio a gente vai falar sobre proteção e provisão e também sobre santidade, que é o fim, o objetivo do casamento. Todo o evangelho ele é pensado na nossa santificação, na nossa salvação e nosso encontro com o Senhor. E eu acho que o casamento é um lindo instrumento de Deus para a nossa santidade. Aí ela vai começar agora. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no texto de Efésios, no capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 21. Não, é um deles. Hã? É um deles. Não, é nessa parte, mas o texto base, né? O capítulo 5, versículo 21 diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos,
que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas o que eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Nós vamos falar inicialmente sobre serviço, né? É o primeiro tópico que nós vamos abordar. E aqui no próprio texto de Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Dentro do casamento, a gente está casado há 15 anos, né? Estamos 18 anos juntos. Existe um processo de parceria, um processo de serviço mútuo. E quando se fala, hoje a gente está vivendo num mundo extremamente, uma água suja, eu diria, aquilo que a gente tem aprendido, se a gente não volta para a palavra. E aquilo que está é muito interessante. Eu estava conversando com um amigo uma vez. Ele estava com a calça jeans, com a blusa polo, tomando uma Coca-Cola, com um iPhone na mão, e disse que não era influenciado pela cultura atual. E eu falei assim: como assim tu não é influenciado pela cultura atual? Aí ele: não, porque há 15 anos eu uso a mesma bermuda. Sim, cara, mas tu tem uma Coca-Cola, tu tá tomando com um iPhone na mão, tu tá totalmente imerso e envolvido pela cultura atual. E nós somos extremamente influenciados pela nossa cultura atual. Se você achar que você é blindado, que você achar que não precisa ler a palavra, e a palavra limpar as tuas opiniões, e você substituir aquilo que você acha por aquilo que é verdade, existe uma boa chance de o teu casamento também estar contaminado com aquilo que o mundo está dizendo que é casamento. Porque existem coisas que a gente eventualmente vai falar, como por exemplo submissão, e as pessoas nem entendem o que é submissão, nem vivem um casamento centrado em Cristo e acham que isso não deve, a mulher não deve ser submissa dentro do conceito bíblico que a gente vai explicar ao seu marido. Então, serviço é a base do casamento. Enquanto Hollywood fala que o casamento é para tornar um ao outro feliz, o casamento, assim como o cristão, ele é um servo de Cristo. Como servo de Cristo, a gente está aqui para servir um ao outro. Quer comentar alguma coisa? Essa questão do serviço, ela também está ligada muito ao sacrifício. Eu acho que é muito difícil você servir de forma plena se você está cheio de amarras, se você não é realmente livre para servir. E servir muitas vezes vai implicar sacrifício. Muitas vezes vai ser abdicar e negar a si mesmo. E isso é muito evangelho. Isso é muito o que Deus quer de nós. É a gente tirar... Eu não vou deixar de ter a minha personalidade, nem o Léo deixar de ter a personalidade dele, mas nós juntos, como um só corpo, nós estamos buscando nos sacrificar e servir. Servir a nossa família, servir as pessoas que estão ao nosso redor.
E esse sacrifício, ele precisa ser voluntário. Assim como na cruz, Jesus se entregou, ele disse, ninguém tira a minha vida, eu mesma a dou. Assim também no casamento, nos filhos, a gente precisa ter essa ideia de um serviço voluntário, de um sacrifício voluntário. Não existe um serviço forçado, como muitas vezes as pessoas creem, né? Eu estava até comentando com ele, uma blogueira cristã, né, colocou lá um Reels daquele e mostrando lá que ela estava servindo a casa dela, estava preparando a lancheira dos filhos, estava fazendo o almoço da família, ajeitando a mesa, e choveu comentários negativos. Ah, você deveria falar sobre companheirismo, sobre amar, mas servir, que palavra feia, que palavra fora de moda. E ela pegou e comentou, né? Ela disse, gente, a minha cosmovisão é uma cosmovisão cristã. Então, sim, eu estou servindo. E se você não acha que essa é a forma correta, tudo bem. Mas, na minha cosmovisão cristã, eu preciso servir. E servir não significa que meu marido está mandando eu fazer a lancheira dos meninos, que meu marido está mandando eu fazer o café da manhã, o almoço e o jantar. Eu estou fazendo isso de livre e espontânea vontade, porque eu amo a minha família e eu a sirvo. Existem algumas situações, né, que tá todo mundo lá em casa dormindo, né, e eu estou trabalhando às vezes. Não é algo que eu gosto, né, às vezes acontece, não é algo que eu quero trazer como algo rotineiro na minha casa, mas existem momentos que eu preciso estabelecer um ritmo um pouco mais acelerado por conta de alguma coisa que está acontecendo no trabalho. Está todo mundo dormindo e eu estou trabalhando e gostaria também de estar dormindo ou fazendo alguma outra coisa. Ali é um sacrifício para o meu lar. Ali é um momento que eu estou trazendo um aspecto que a gente vai discutir um pouco mais sobre a provisão, né? E existem momentos que eu estou, às vezes, sentado e a minha esposa, por exemplo, está preparando o café da gente. E isso, em nenhum momento, eu vejo da parte dela a murmuração ou a reclamação. E o próprio Filipenses, né, no capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte, façam tudo sem murmuração nem discussões. Claro, lá em casa a gente tem uma restrição muito grande de glúten. Meu filho, por exemplo, não pode comer glúten e a minha esposa também não. E aí, às vezes, eu troco os pratos e boto o pão onde não devia. Eu trago um negócio que tinha glúten para casa e levo carão. Rapaz, a cada 10 carões que eu levo, eu dou um nela. Então, é 10 carões dela e um voltando, né? Então, todo dia eu levo carão. Isso aí é de boa. Mas há um ambiente de parceria. Ela não entende que, às vezes, me servir de alguma forma, seja trazendo alguma coisa para mim, preparando uma vitamina quando eu não pedi, vai lá, me dá um beijo e me serve de alguma forma, e isso em nenhum momento é ruim ou gera uma competição entre a gente, e nesse sentido é muito maravilhoso essa sinergia. Então, não ache que o serviço, uma coisa é você ter uma pessoa que está claro, cada casal tem as suas especificidades. A pessoa chega cansada em casa do trabalho, a outra chega em casa cansada do trabalho, aí você simplesmente vai jogar videogame enquanto a sua esposa está fazendo o terceiro, quarto turno. Eu acho que isso não é a parceria que Deus quer que a gente sirva. Porque se você olhar no texto de Efésios, o caldo engrossa muito mais para a gente que é homem do que para as mulheres. Porque ele compara o nosso sacerdócio com aquilo que Cristo fez pela igreja. Eu estava participando de um evento, e aí o pastor deu um exemplo de um casal, um diácono da igreja, e o diácono foi com a esposa dele, deixou a esposa dele em um determinado lugar. Ela disse assim, não tem como tu me levar até a João Pessoa, porque eu pego um ônibus lá. Aí ele perguntou para a esposa, tu tem dinheiro para botar na gasolina? Ela disse, não. Não, pois então você vai a pé. Aí ele deixou ela ir a pé, e ele foi
na moto dele para trabalhar. E aí ela ficou muito triste, ela foi chorando o percurso todo, chegou no ônibus, foi para o trabalhar, e quando foi no fim de semana falou com o pastor. Pastor, fiquei tão triste, aconteceu isso e isso e tal. E aí o pastor chegou para o diácono e falou assim, se você não tivesse dinheiro para colocar gasolina na moto, que você descesse da moto e levasse sua esposa nas costas, se fosse necessário, mas não deixasse ela ir num canto perigoso andando sozinha. Então, nós homens precisamos amar a nossa esposa como nós amamos a nós mesmos, como nós protegemos o nosso próprio corpo. Assim como Cristo fez o sacrifício máximo, é esperado de nós homens a mesma coisa. Então, não é simplesmente você sentar, jogar videogame e ser servido pela sua esposa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você, de fato, se sacrificar por ela. E aí é um serviço de mão dupla. Eu sirvo a minha esposa em muitas coisas e ela me serve em muitas coisas. Um segundo tema que a gente gostaria de falar, que é um tema bem espinhoso, né? Que é a submissão. Você já parou para pensar que submissão é estar debaixo de uma missão, estar submetido a uma missão, e que essa missão ela é muito maior do que eu e do que a minha esposa. Existe uma missão que todos nós estamos aqui, que é exatamente ser um discípulo de Jesus e proclamar a sua verdade dentro de uma nação que muitas vezes está fazendo exatamente o contrário, o oposto, e Deus está querendo levantar casais que possam mostrar, e ele compara aqui em Efésios, essa sinergia entre Cristo e a igreja e compara com o marido e a esposa. O nosso casamento, ele deve revelar a igreja, a Cristo e a sua vontade. Então, a partir desse primeiro propósito, que é estar debaixo da missão de Cristo, é que a gente vai estabelecer a questão da submissão entre marido e esposa. Aqui em Efésios 5, 22 e 24, ele fala assim: Esposas, sujeite-se cada um a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. E tem muita crente que passa nesse versículo, acha espinhoso e pula. Mas eu acho que eu não sei, acho que Paulo fala, né, que toda a escritura foi inspirada para o nosso ensino. Então, não existe crente que escolhe qual versículo que serve ou não. A gente tem que se submeter a tudo. Quando a gente faz uma volta, né, volta um tempo atrás, se a gente crê na Bíblia como um todo, a gente crê no ato da criação. E no ato da criação, Deus estabeleceu. Deus criou o homem e Deus criou, ele disse, eu não quero que ele esteja só. E criou um auxiliador idôneo. E a gente, toda vez que a gente olha essa história, tem muita gente hoje que nem acredita mais no Gênesis, né? E é um absurdo, porque se você exclui Gênesis, você perde o fio da meada, digamos assim. Gênesis está todo, até o proto-evangelho está ali. E quando a gente fala nessa questão da submissão e você volta para a criação, você entende o papel, a identidade que Deus deu a cada um. E a gente separou aqui, né, primeiro falar sobre o que não é submissão. Submissão, ela não é opressão. Como a gente falou no tópico anterior, o serviço e o sacrifício, eles são voluntários. Deus não pegou Jesus e disse, vai e você vai ter que morrer por esse povo. Não, ele mesmo fez isso de livre e espontânea vontade. Ele assumiu a culpa pelos nossos pecados para nos redimir. Outra coisa é que não existe imposição física. O homem não pode usar da sua força física ou até psicológica, né, para oprimir a mulher e forçá-la a se submeter. Se o casamento ele está numa submissão com esse molde, voltem à palavra
e vejam que realmente olhem o papel de Jesus e da igreja para entender a submissão. Então, o que seria essa submissão? Primeiro que nós todos estamos submissos a Cristo. Nós somos discípulos dele, e aqui em Efésios 5, no primeiro, ele diz assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo. Então, você fica imaginando, em algum momento, Jesus, ele oprimiu os discípulos dele, por exemplo. Em algum momento, a gente viu, por exemplo, ele, sendo grosso com um seguidor dele. Não tem nenhum relato na Bíblia sobre isso. Às vezes a gente vê aquele relato do templo, né? Mas ali ele estava preservando a casa do Senhor, que estava sendo feita de comércio. Mas a gente tem que olhar para Cristo e entender a submissão dessa forma. E uma coisa que uma vez a gente estava até conversando, que a submissão da mulher, ela está atrelada a uma missão do homem. Então, assim, se o homem não entende qual é a missão dele como marido, a mulher vai se submeter a quê? Não sabe para onde vai, por exemplo. Não sabe para onde vai. E a missão do marido, que a gente vai ver depois, ela é tão elevada. Ele tem o papel de me santificar e de me levar irrepreensível perante Deus. Como é que ele vai fazer isso me oprimindo? Como é que ele vai fazer isso fazendo pressão psicológica em mim? Não tem como. Então, a gente precisa entender a submissão à luz da missão do marido. E ele, sabendo a missão dele, eu me submeto voluntariamente a essa missão. E não tem nada de opressão nesse processo, né? E eu não sei se vocês percebem, mas existe uma destruição atual em tudo que é hierarquia. Então, as pessoas batem em hierarquia como se hierarquia fosse um problema, mas se você olha na Bíblia, só o que tem é hierarquia. Inclusive, os anjos têm hierarquia. Hierarquia não é algo do diabo. Hierarquia é algo que Deus estabeleceu e as pessoas têm demonizado a hierarquia como se todo mundo tivesse que estar no mesmo nível. Só que existe uma autoridade do pai para um filho. E aí você pega muitos pais e filhos, quem escolhe o colégio é o filho. Quem diz o que quer comer é o filho. Meu filho, você gostou do colégio? Corra aí para você ver. Não, papai, gostei. Ah, então a gente vai ficar aqui porque o menino gostou. E são pequenos reizinhos em casa. E existem, por exemplo, muitas coisas que são politizadas, mas o feminismo também é algo que tem entrado nas igrejas e isso é péssimo. Por quê? Porque ele traz uma troca, uma inversão de papéis. Às vezes a mulher vai fazer o papel que era para ser o do homem e o homem vai fazer o papel que não era para ser o dele. Então é muito comum que você encontre, por exemplo, homens que não tem a ver, só para deixar claro isso aqui, não tem a ver com números, não tem a ver com salário. Teve uma época na nossa vida que ela ganhava mais do que eu. E isso nunca foi um problema para a gente com relação a ela ganha mais do que eu, então agora ela é a autoridade da casa. Não, nunca foi, a gente nunca discutiu sobre isso. E outra coisa que no nosso casamento, e a gente entende que isso é ser casado, é ser que a gente vai discutir um pouco mais, as nossas finanças é uma coisa só. Não tem o meu dinheiro e o seu dinheiro, você paga isso, eu pago aquilo. Para a gente, se nós somos que Deus deixa teu pai e tua mãe, seja com a tua esposa, não é para ter segredo entre eu e ela. Eu entrego meu celular para ela, ela pode ver tudo que eu estava vendo e ela tem completa autonomia naquilo que eu faço e não tem problema nenhum. Eu até comentei isso nos homens, né? Mas esse processo de ser e aqui em Filipenses, leu o primeiro versículo, acho que é o 21. Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se, começa o texto dizendo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E ser o cabeça do lar, às vezes vai fazer com que você seja o primeiro a reconhecer o problema.
Você seja o primeiro a confessar o seu pecado e trazer a sua esposa como nesse processo de cura. Eu falei para vocês, na outra vez dos homens aqui, né, que há 4 anos atrás, mais ou menos, eu estava preso a Vocês sabem, né? Porque tem crianças aí, sei lá, não sei se tem criança. Estava preso a isso, de vez em quando caía, entrava na internet, via coisas que não deveria. E depois que Deus falou comigo, né, disse, tu tem que largar isso aí não é para você. E ele, até eu compartilhei com os homens, né? Deus, o Espírito Santo falou comigo, acabou a palhaçada. Como assim? É isso muito forte no meu coração. E eu entendi que eu só ia desenvolver o meu ministério de ensino, eu só ia desenvolver o meu chamado se eu deixasse isso para trás. Até que 2, 3 meses depois, eu não lembro quanto tempo, 4 meses depois, o Espírito Santo falou comigo, agora tu vai falar com a tua esposa. Tu vai confessar para ela o teu pecado. Porque não existe unidade. Sabe qual é a coisa mais maravilhosa que Deus nos dá para que a gente possa colocar dentro do casamento, em várias áreas? É luz. E não existe nada que possa vir mais para a luz do que o marido e a esposa andar em unidade dentro do casamento. Andar em concordância e andar em verdade. Foi difícil, gente, para eu confessar. Eu não queria confessar, eu sabia que eu ia magoá-la. E ela chorou, ela passou dias triste, chorosa, até que aquilo foi curado. E eu estou andando em liberdade há praticamente 4 anos. Por quê? Porque ela está junto comigo nesse processo. Porque eu trouxe a luz. Então, a gente tem que se submeter a algo muito maior do que a gente, que é o Evangelho, que é entender que o Cristo morreu por mim e que agora, como Paulo disse, eu sou escravo de Cristo. E é uma palavra muito forte, provavelmente é uma palavra que vai ser bloqueada se você falar isso. Mas nós somos escravos de Cristo, nós somos servos de Cristo. E lembra que no momento da ceia, eles estavam discutindo quem era o maior? Então tem muito casamento que marido e mulher estão discutindo quem é o maior, e o que Deus está querendo é que um sirva ao outro. É que um possa entender que é se submetendo uns aos outros que a gente vai trazer uma liderança, um sacerdócio saudável e também uma submissão e um papel de auxiliadora saudável e idôneo. Tá? Então a gente não pode se revoltar contra hierarquias. Hierarquias não porque lá em Gênesis ele fala de auxiliadora e fala de semelhante. E a gente acha que auxiliador e semelhante são 2 palavras opostas, mas não são. Nós somos semelhantes, eu e minha esposa. Mas o papel de auxiliadora não é um papel inferior, sim um papel complementar, diferente, mas existe uma liderança dentro do lar e tem que existir essa liderança. Né? Eu diria, quando eu não posso dizer determinadas coisas, senão minha esposa pode desmentir, né? Depois dizer, eu sou muito organizado em casa. Ela, quem é esse cara aí, né? Mas a gente teve pouquíssimas vezes, nesses 15 anos de casado, 18 anos juntos, pouquíssimas vezes que eu precisei de bater o pé e dizer, vai ser feito desse jeito que eu estou dizendo. Foi muito raro. Normalmente é feito em cima de um consenso, e via de regra a vontade dela acaba prevalecendo. Mas não porque eu estou te auxiliando. Porque está me auxiliando e está me fazendo ver o que eu não estou vendo, né? Mas não é por imposição. Eu acho que trazer essa perspectiva da imposição para o casamento, é tudo imposto, é tudo a minha vontade, é tudo do meu jeito, é muito ruim. E também, por outro lado, o homem ele tem que entender o seu sacerdócio e a sua liderança. Deixa eu só fazer um comentário. Essa questão da imposição, às vezes a gente associa muito ao homem. Mas eu conheço muitas esposas que às vezes usam de manipulação, às vezes emocional, às vezes para outras coisas,
para manipular e a vontade dela ser colocada na frente. Em vez de ser um consenso, em vez de você fazer o seu papel de auxiliadora, né, de mostrar, sei lá, Léo, eu acho, como foi no no finalzinho do ano passado, eu disse, Léo, eu quero colocar a Rebeca nessa escola. Essa escola é maravilhosa, não sei o quê. Eu mostrei para ele. E ele diz assim, tu veio me mostrar, mas tu já sabia até o valor da matrícula. Eu disse assim, Não, ela veio assim, eu tava pensando aqui, por alto, que ela vinha para uma escola. Então, assim, eu já estava com a faca e o queijo na mão, mas eu queria o sim dele, né? Eu queria que ele aprovasse aquele projeto, né? Que eu queria para nossa família. Então, assim, a gente precisa usar da sabedoria que Deus nos deu, da nossa doçura, da nossa feminilidade, para auxiliar o nosso marido. E não utilizar de chantagem emocional para fazer a nossa vontade prevalecer dentro do nosso casamento. E tem casos de mulheres que usam essa área da intimidade como moeda de troca. E isso, na Bíblia, quem troca intimidade por moeda, a gente sabe quem é. Concordam? O casamento, o meu corpo é da minha esposa e o corpo dela é meu. Então, essa área da intimidade nossa, ela não pode ser usada como uma recompensa porque a pessoa ele se comportou direito hoje, então vou dar uma recompensa para ele. Isso não pode existir dentro do casamento, porque não é moeda de troca, é um serviço. E a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes você vai sendo discipulado por outras fontes que não é a palavra, e você vai querer agir como pessoas do mundo agem. E as pessoas do mundo usam isso como moeda de troca, mas isso não é. Uma outra coisa sobre sacerdócio, né? Eu estava brincando com os meninos, os adolescentes, e aí eu falei para eles assim, gente, eu vou caçar agora. Quer ver eu caçando? Aí eu peguei o celular, abri o iFood, escolhi lá um McDonald's só para brincar. Pronto, ó, acabei de caçar aqui 2.000 calorias. Vai já chegar aqui na minha porta, já frito, me esquentando, só comer. Porque nós vivemos um mundo que o nosso físico já não importa muito. Eu passo o dia sentado no computador. Se eu sou forte, se eu sou fraco, se eu, sei lá, não importa muito. Então, nesse mundo onde o físico já não importa mais, mas Deus criou o homem mais forte por um motivo. Vocês concordam? Existe um propósito em ser mais forte fisicamente, ser mais rápido fisicamente, ter determinadas habilidades. Por exemplo, a gente é muito bom de espaços tridimensionais, tá? Ter uma noção se o carro vai bater ali ou não, a gente tem muito essa noção. Já a mulher tem habilidades, por exemplo, sensibilidade em relação aos filhos e tal. E a gente precisa entender que há um propósito na nossa identidade. Nós fomos criados de forma bela, única e perfeita para Deus. Todas as nossas características foram perfeitas e planejadas pelo Senhor. Eu estava em casa, aí eu recebo 10 ligações por dia da central do Nubank, dizendo que eu fiz uma compra nas Casas Bahia. Né? Recebo direto. Agora é Itaú, Banco do Brasil, Nubank e tal. E aí eu recebi a ligação do Nubank. Você fez a compra nas Casas Bahia, 1.400 e não sei quantos reais. Show de bola. Eu vou ficar na linha. Fiquei na linha. Aí atendeu o meliante, né? Naquelas salas, um eco bem grande. Eu falei assim, eu não queria cancelar a compra não, mas eu queria orar por você. Posso orar por você? Vocês percebem que Deus nos dá a oportunidade todos os dias de ministrar o evangelho, mesmo você ter dentro da sua casa, o meliante vai ligar para você, ele vai pagar com os créditos dele, você nem precisa pagar os créditos. Aí ele falou, pode orar. E aí eu falei para ele, Deus te fez único, tu tem uma identidade única, e Deus quer expressar através da tua vida, do ser único, o caráter dele. Não vive dessa forma. Eu comecei a orar por ele lá, orei uns 4, 5 minutos, ele ficou escutando, e no final
Eu disse amém, ele disse amém, obrigado, eu desliguei o telefone. Então, nós somos únicos e às vezes a gente fica reclamando das coisas, mas existe um propósito em tu ser mais forte, existe um propósito em tu ter as tuas características de homem, e esse propósito tem a ver com proteção, tem a ver com provisão, tem a ver com cuidar da tua família. O pastor Paulo, que ministrou para os homens semana passada, ele disse o seguinte: quando tu for andar com a tua esposa na rua, fica do lado da rua e deixa ela do lado do muro, porque se tiver que ser atropelado alguém, seja você e não ela, entendeu? Então é esse tipo de marido que protege, que cuida da esposa, que zela por ela, que cuida por ela, é o marido que Deus quer te fazer. Ele quer trazer essa identidade para aflorar, não, porque assim, onde há força, a violência diminui. Onde há fraqueza, a violência aumenta. Não é por tu ser forte, maior, que tu vai impor. Na verdade, tu vai servir a tua esposa com as tuas capacidades. Então, a gente precisa entender que o sacerdócio, ele tem a ver com... Deus fez o homem mais forte para servir mais, né? Para servir mais. E não para impor a vontade dele através da força física. Eu tenho 3 irmãos, né? Sou eu e mais 3. E todos os 3, nenhum acredita na Bíblia, nenhum acredita na palavra. E eu olho para as famílias, para os casamentos, para os filhos. Gente, parece que passou um terremoto, um vendaval, e mudou tudo de canto. Zero identidade, problemas diversos, psicológicos e tal, tudo trocado, muitas dificuldades. E quando você vê assim, cara, cada vez que a gente se afasta da palavra, que a gente sai de perto disso aqui, isso aqui para o mundo, né, vai te trazer para a sanidade, para você realmente entender o plano de Deus que tem para a nossa vida. E quando você muda os papéis, só dá estresse e problemas. Então, quando você, como eu falei, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com números, mas quando o homem deixa de ser o provedor da casa e passa o prover para a mulher, para a esposa, e troca os papéis, não é a mesma coisa. Não tem, assim, o meu olhar para os meninos. A Larissa disse assim: Léo, vai colocar os meninos para dormir? Quando ela chega no quarto, tá eu e o menino pulando em cima da cama, entendeu? Eu não... E se, por exemplo, eu não sou de adulado, quer comer não, a minha filha é bem magrinha, e para ganhar peso, ela tem 6 anos, está com 18 quilos, com muito sacrifício para chegar nesses 18 quilos. Eu também já sou mais bruto, não quer comer, não tem problema não, pegar comida, jogo no lixo na frente do menino, vai comer só daqui a 4 horas, vai ficar com fome. Já ela não, já vai... Então, essas características, elas precisam ser discipuladas, colocadas no altar de Deus, mas a gente não pode fugir a nossa identidade como marido e mulher, né? Mulher assumindo seu papel e o homem assumindo o papel dele. E nessa questão da provisão, teve uma época que, assim, a mulher é auxiliadora em vários aspectos, inclusive na provisão do lar, quando necessário, quando for de comum acordo, quando for a situação do casal, né? E teve uma época, como ele até mencionou, que eu ganhava mais do que ele. Eu sou servidora pública e na época eu tinha um cargo. E era o meu cargo de servidora mais um cargo comissionado. Só que na época eu engravidei e na época que eu engravidei foi muito meio misturado assim, a gente descobriu o autismo do meu outro filho. E eu estava de licença maternidade, acho que tinha acabado de nascer, e eu disse assim: Léo, é o seguinte, eu não vou voltar para o meu cargo. Aí ele: o quê? Vou entregar o cargo agora, né? Antes da licença, né? Tu entregou? Não, eu entreguei quando eu voltei, porque como eu estava de licença, eu não podia entregar, era até proibido por lei entregar antes. Mas eu disse: Léo, quando eu voltar da licença, eu vou entregar meu cargo.
E ele ficou meio assim, mas vai impactar, não sei o quê. Eu disse assim, mas a gente tem uma bebê, tem um filho que agora a gente sabe que tem outras necessidades, e eu vou precisar me dedicar mais. E eu ainda tinha a possibilidade de, sem esse cargo comissionado, eu teria como pedir redução de horas. Com o cargo eu não teria. E eu disse, agora a bola é tua. Eu vou cuidar deles. E graças a Deus tem sido assim. O nosso filho evoluiu muito, graças a Deus. O Léo, eu orei muito, né, para chegar nesse ponto assim de entregar, porque não é fácil você entregar um cargo. É muito difícil de conseguir e era algo que até estava me segurando aqui em Fortaleza na época, mas eu consegui, por um processo administrativo, ficar em Fortaleza por causa do tratamento dele. Mas a gente tem que colocar diante de Deus essas decisões, né? A gente tem que orar junto, orar individualmente, às vezes antes de até, será que isso é só coisa da minha cabeça? Ore, bote diante de Deus, porque Deus vai prover. Às vezes a gente acha que só eu e o Léo a gente provê lá em casa. Não. O nosso maior provedor é o Senhor. Ele que vai colocar literalmente o pão na nossa mesa, né? Não adianta a gente morrer de trabalhar e achar que nós aqui estamos colocando o pão na nossa mesa. Na oração do Pai Nosso, ele fala, dá o pão, me dê o pão. Então, assim, a gente tem que se comportar como filhos nessa hora de entender que a maior provisão também vem do Senhor. Uma coisa importante, eu estava conversando com minha esposa, a gente mora perto das tapioqueiras, lá no Eusébio, né, por ali. E aí a gente estava indo comer nas tapioqueiras, e aí eu falei para minha esposa assim, Larice, o nosso devocional com os meninos não está dando certo, não está dando certo. Porque na hora que a gente vai fazer o devocional com eles, aí um começa a olhar para o teto, aí fica abrindo a boca assim, e a gente lê na Bíblia, Jesus morreu na cruz, Aí o outro fica botando a mão na parede, assim, Aí o cão sobe em cima, a gente tem uma cachorrinha, né? O cão se levanta, sobe em cima da cama e começa a confusão. Eu falei, não está dando certo, os meninos não estão prestando atenção, a gente está falando com as paredes, né? Aí ela olhou para mim. Quando eu fico calado, depois que ela fala uma coisa, é porque normalmente entrou no coração e eu estou só meditando, né? Ela falou assim, a gente não faz o que dá certo, a gente faz o que é certo. Então, a gente não foi chamado para fazer aquilo que funciona, mas para fazer aquilo que Deus pediu para a gente fazer. Você percebeu que na vida de Jesus, muito do que ele fez não funcionou da perspectiva humana? Mas ele fez. Eu estava conversando com uma amiga da gente, a gente estava compartilhando um pouco do que a gente ia falar hoje, ontem no pequeno grupo, e aí ela falou assim, tem um médico lá que o pessoal chega para fazer a consulta lá no hospital, às vezes é uma consulta rápida, a pessoa está bem, e a pessoa quer o atestado do dia todo, para não voltar a trabalhar. E esse médico bate o pé e não dá. Se você pode voltar a trabalhar, não tem uma pessoa pagando pelo seu salário, você vai voltar. E diz que muita gente faz confusão com ele porque ele não dá. E os outros médicos, para evitar confusão, toma aí um dia, vai embora. E aí ele pergunta, doutor, não vai se meter com confusão não, dá logo esse atestado, deixa a pessoa ir para casa. Ele disse assim, não é porque que todo mundo está fazendo, eu vou fazer não. Se é errado, é errado. Então, eu percebi, meu Deus, já imaginou se eu acreditasse na mentira do diabo de que o devocional na minha casa não estava funcionando, a gente poderia desistir de algo preciosíssimo e passar anos e lá na frente a gente ia colher os frutos de não ter discipulado nossos filhos em casa. E aí eu falei isso uma vez na igreja, aí chegou uma pessoa para mim e falou assim, Léo, isso que tu falou foi tão forte porque eu me senti nessa situação. A gente desistiu. Quando os meninos tinham poucos anos de idade, a gente desistiu de fazer o devocional. E hoje a gente colhe os frutos ruins dessa decisão. E aí a gente estava fazendo o devocional, né? Aí sai cada pérola, né? Por exemplo, a minha filhinha estava aprendendo uma música, né? Aí ela começou a cantar que João matou Jesus.
João Batista. João Batista matou Jesus. Não, calma aí. Aí a primeira oração que ela fez, a gente estava jantando, aí ela tinha uns 3 anos. Ela falou assim: pai, mãe, hoje eu vou orar. Aí eu, que bênção, hoje ela vai orar. Todo mundo fechou os olhos, né? Ela, papai do céu, obrigado pela serpente. A primeira oração dela agradeceu pelo diabo. Aí a Larissa tentou emendar pelo esmagador de serpente nela. Amém. Então é uma figura. Mas a gente estava essa semana no devocional e às vezes, eu confesso, viu, meus irmãos, não vou dizer que às vezes a tentação é grande para atrapalhar o devocional, porque os meninos às vezes estão tão bonitinhos, eu quero aperrear. Aí quando eu aperreio, rapaz, o olhar fulminante da mulher pro meu lado é federal, viu? Eu já aperreei umas 2 vezes, ela olhou assim tão feio pro meu lado que eu agora estou mais comportado no devocional e estou ajudando mais, né? Levantar as ofertas com o menino, né, lá. Mas aí, a gente estava fazendo o devocional, aí estava aquela confusão, né? Aí dá uma cambalhota no meio do devocional. Ainda está nesse nível, não está no nível assim que a gente vê que os meninos estão concentrados, não. Mas aí a pequena parece que tinha dado uma cambalhota na cama, e a gente estava se lendo, né? E de vez em quando dava uns carão nela. E aí ela falou assim, aí teve uma hora que a Larissa falou uma coisa, ela parou e prestou atenção, né? Ah, mamãe, quando foi na segunda-feira, a senhora falou sobre isso, isso e isso, né? E ela lembrou o que tinha sido falado na segunda-feira. Aí a minha esposa, para não deixar passar em branco, olhou para mim e falou assim, tá vendo? Como é que eu tenho razão? Então, fica, com certeza fica. A palavra, ela não volta vazia. Eu me converti com 17 anos e meio. E se eu desse bobeira, minha mãe me pegava para orar. Eu achava um saco aquilo. Rapaz, eu tinha chegado ao trabalho bem rápido, entrava no meu quarto, aí dormia um pouquinho, aí bem rápido saía. Porque se eu viesse devagar, meu filho, vamos orar? Aí pegava minha mão e orava. Só que aquilo ali ficou impregnado no meu coração de uma forma tão grande. Quando eu estava lá no show, fumando com os meus amigos e fazendo a arruaça que estava fazendo, no meu coração vinha, eu não estou fazendo o que a minha mãe estava dizendo. E quando me converti, sabe qual foi o meu questionamento? Eu estava em Recife, eu fui para um acampamento, mas antes de conhecer a minha esposa, atrás de namorada, né, lá na época, porque tinha as amigas da minha irmã, era bonitinha, eu fui lá para tentar ficar com alguma das meninas no acampamento da igreja, presta atenção. E aí, quando eu cheguei lá, no acampamento, eu comecei a sentir uma necessidade de tentar descobrir, eu tinha que responder uma pergunta, se Deus existia. Se Deus existe, significa que eu estou lascado, porque eu não estou fazendo nada do que minha mãe disse que era para eu fazer. Mas se Deus não existir, a minha mãe está vivendo um engano. E aí eu preciso tirar ela desse engano e trazer ela, converter ela para o meu lado, né? Convencer ela para a luz, E aí a minha maior pergunta era, como é que Deus vai se revelar para mim? Porque eu não sei como é que Deus vai se revelar para mim. Ele vai aparecer um anjo? O Cristo vai aparecer na minha frente? E aí eu comecei a me questionar, eu tentei pedir aconselhamento pro líder lá do meu quarto. O cara estava sempre preocupado. Não, tem uma reunião, tem não sei o quê. Agora não dá, mas mais tarde a gente conversa. Eu até fiquei pensando, poxa, a pessoa pedindo para ser aconselhado, você vai para a reunião para aprender como aconselhar a pessoa que está pedindo aconselhar, né? Mas tudo bem. Aí, quando foi de manhã, eu assisti a pregação mais curta da minha vida. Foi em 1998. Que o pastor chegou, ele pregou em 2 minutos. Eu nunca vou me esquecer da pregação dele. Ele chegou, falou assim, gente, hoje eu não vou pregar. Porque se eu pregar para vocês hoje, eu estarei lançando pérolas a porcos. Porque eu estou vendo que ninguém aqui está interessado na palavra, vocês querem saber de futebol, de vôlei, de brincadeira noturna, não sei o quê. Então, já que vocês não querem escutar a palavra de Deus, eu não vou pregar. E aí fica melhor, porque agora vocês têm a manhã inteira para brincar com jogos. Aí ele pegou o microfone, quase que fez assim, né? Soltava o microfone, colocou o microfone no canto, aí veio o líder do acampamento. E agora de manhã nós teremos futebol de casal no campo superior,
Tô desconfiado, mas o que ele tinha para fazer era aquilo, porque a pregação... E aí eu pensei, eita, pastor doido, viu, rapaz? Esse aí é invocado. E aí, à noite, eu fui para o templo lá, começou o louvor. E aí, eu coloquei minha cabeça como se fosse no banco da frente, aqueles bancos de madeira, assim, bem grande, né, de igreja. E aí eu coloquei, aí apareceu uma pessoa e me cutucou assim. Me cutucou, aí eu olhei, a pessoa, quero passar. Aí eu pensei na minha cabeça, que cara idiota. Eu tô orando e o cara me atrapalha no meio da oração. Gente, nessa hora que eu xinguei o cara de idiota, foi nessa hora que o Espírito Santo encontrou lugar na minha vida. É impressionante como eu estava xingando uma pessoa e naquele momento, mas por que eu estava xingando a pessoa? Porque eu disse assim, cara, orar, eu não sei por que eu cheguei naquela conclusão, mas foi por causa da minha mãe, foi por causa do ensino, foi por causa do sacerdócio que ela exerceu na minha vida, através do que tudo que ela falou, e internamente eu não sabia, mas eu já entendia que existia um rei, que existia um Deus, e que orar, falar com ele era a coisa mais importante que eu poderia fazer. E naquele momento eu senti o Espírito Santo tocou na minha vida e eu comecei a querer chorar. Eu falei, não vou chorar. Primeiro que eu acabei de xingar o cara, e segundo que tem a menina que eu estou paquerando está aqui atrás, e vai ser maior furada se eu chorar. Meus irmãos, eu fiquei lutando ali, no Jacó lutou com o anjo a noite todinha, eu passei 2 minutos lutando com Deus ali, até que eu não aguentei, eu comecei a chorar porque eu tinha entendido o que tinha acontecido comigo. E aí, quando o líder do meu quarto viu eu chorando, ele perguntou, tu quer vir aqui para fora? E quando eu fui para fora, eu comecei a gritar. Eu sou um cara tranquilo, assim, não sou de gritar. Quando eu prego, eu acho bonito um pastor que prega gritando, mas eu não consigo. E aí eu comecei a gritar, dizendo, Deus existe, Deus existe. Por que eu cheguei nessa conclusão? Por que Deus me atingiu naquele dia lá em Recife, nesse acampamento? Porque existia... Meu pai não era cristão, mas minha mãe exerceu esse sacerdócio espiritual do lar. E tem muito homem, eu me incluo nessa às vezes, de querer delegar o sacerdócio espiritual do meu lar para que a minha esposa faça tudo. Mas isso não está certo. Isso não quer dizer que eu vou ter mais tempo de leitura da Bíblia com os meus filhos do que ela. Não é quantidade, mas é liderança espiritual no lar. É você ter a noção de que quando você chegar diante de Deus, Deus vai fazer pelo menos 2 perguntas para você. Homem, que marido que você foi e que pai que você foi. Então essa pergunta eu sei que Deus vai fazer para mim. Que tipo de liderança eu exerci no meu lar? E eu sou muito brincalhão em casa, então às vezes na hora do devocional eu posso querer brincar ali e tal, mas Deus sabe a seriedade e como a minha esposa tem sido fundamental em abrir os meus olhos para algumas coisas. Gente, na época da pandemia, que foi quando Deus falou comigo e eu larguei, tive todo esse encontro e tal, a minha esposa não me deixa esquecer que naquela época, muito do que eu digo que hoje é cristianismo beabá, o ABC do cristianismo, eu chamava de radical, sendo cristão há mais de 20 anos. Porque se você não lê a Bíblia, tudo é radical. Se você não limpa as suas opiniões pela palavra de Deus, tudo parece demais. Eu estava conversando com um amigo meu, dizendo assim, cara, a gente precisa ler a Bíblia, estudar a palavra, entender o que Deus quer. Não, mas eu não fui chamado para ser pastor. Mas você foi chamado para ser discípulo. Um pastor, ele é um discípulo que desce mais para servir mais. Entendeu? Então, estudar a palavra, entender o que Deus quer, é o beabá do cristão. Ser servo é o beabá do cristão. Ninguém foi chamado aqui para ser rei, nós somos servos, né? E o último ponto, nós vamos falar, é sobre a santidade. E a santidade tem muito a ver com a unidade do casal, tem a ver com aquilo que a gente já comentou aqui, sobre trazer à luz aquilo que está em trevas. Não é para ter segredos se você é um. Não é para ter divisão se você é um. Não é para ter o meu e o seu salário se a gente é um.
a gente não quer entrar nas decisões de cada casal, porque cada um vai dar a sua conta com Deus. Mas para a gente, para mim, para minha esposa, para a Laís, não existe essa questão de meu e seu. Por exemplo, a gente estava há um tempo atrás, há mais ou menos 6 meses, discutindo sobre uma mesada para cada um. Tem uma mesada para ti e uma mesada para mim. Aí nessa mesada eu faço o que eu quiser. Se eu quiser comprar um videogame, não dá, né? Tem que parcelar, né? Mas se eu quiser comprar um jogo, eu posso comprar. Se eu quiser comprar qualquer coisa, eu não vou me intrometer. Aí no final a gente estava discutindo, aí vai ser tanto para mim, tanto para ti, igual. Não, mas não dá certo. Não dá certo ser igual. Por quê? Quanto é que é o teu cabelo? Não, cabelo e barba dá R$30. Não, mas o meu cabelo dá R$60, dá muito mais, e eu tenho mais manutenção, é mais trabalho. E aí no final, independente de se eu ganho mais ou ela ganha mais, no final a mesada dela era maior que a minha, entendeu? Então não é por números, né? Não é por comparações, mas é exatamente essa parceria, essa unidade. Nós somos um. E eu louvo a Deus porque ela é braba às vezes. Eu gosto quando ela é braba. Ela me ajuda. Tá gravando? Tem que ver, depois a gente faz uns cortes aí, né? Tirar. Então, eu não acho ruim. Tanto é que quando ela é braba, digamos assim, reclama, e que ela é muito mais cuidadosa e criteriosa, eu já sou mais relaxado. Isso me ajuda a trazer um pouco mais de organização e de estrutura para a minha forma de agir, né? Então, essa unidade, ela é fundamental e tem muito a ver com esse processo de santidade que também vai passar, por exemplo, para os filhos, né? Quer comentar? Outra coisa que a gente queria falar sobre esse processo de santificação, né? Porque tudo que a gente falou aqui fala muito sobre renúncia, sacrifício, né? E uma das consequências, digamos assim, de um casamento são os filhos. E tinha um texto que, até um tempo atrás, eu ficava meio confusa, né? Ele está em 1 Timóteo 2,15. Ele diz assim: mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos. E eu ficava assim, sem entender esse texto. Até que teve uma vez que eu estava assistindo uma pregação do pastor Luciano Subirá. E ele falando sobre o processo de salvação da gente, né? Que tem um texto, eu acho que está em 1 Coríntios, que ele se refere à salvação como um processo que aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer. Ele fala, o que aconteceu foi a justificação, que foi Cristo que fez por nós, nos justificou. O processo de estar sendo salvo é um processo de santificação. E, posteriormente, quando a gente tiver um novo corpo, a glorificação, né? A consumação. Então, assim, a nossa salvação é como se ela tivesse começo, meio e fim, né? E nós estamos nesse processo de santificação. A nossa salvação está sendo desenvolvida conforme a gente vai sendo santificado. E eu acho que tem até uma frase que fala assim, que quando a pessoa casa, Deus quebra o vaso. E quando vem os filhos, despedaça, né? E é exatamente isso. Acho que principalmente a mulher, se ela assumir esse papel de maternidade, à luz da Bíblia, ela vai entender que aquele sacrifício dela, o corpo dela vai mudar. Eu tô grávida, não tô nem com 2 meses, né? Eu já tô com dor nas pernas, esse menino já tá querendo fazer bingo, porque eu já tive enjoo, azia e dor nas pernas. Então, assim, gosto de tomar café. Não estou tomando café por causa dele. Tudo gira em torno de sacrifícios. E o meu filho mais velho, que é o autista, né? Eu acho que ele foi uma das peças fundamentais nesse meu processo de santificação. Eu acho que toda vez que a gente pensa em filhos, né, seja a gente tendo um filho ou a ideia, eu não casei ainda, estou com a ideia de ter um filho,
A gente faz muitos planos. É muito comum a gente fazer planos. E o Guilherme, ele me tirou totalmente de todos os planos que eu tinha. Uma prima minha, tempo atrás, chegou para mim e disse assim: tu tá onde tu achava que ia estar alguns anos atrás? Eu disse assim: não, de jeito nenhum. Eu imaginava que eu ia viajar mais, que a gente talvez já tivesse uma casa própria paga, mas o Guilherme dá muitos gastos, né, por causa das terapias. E o meu nível de sacrifício com ele é algo assim que vai além de uma maternidade típica. E Deus me ensinou muito através da vida do meu filho a ser mais parecida com Jesus, sabe? É até difícil assim para uma mãe entender que eu não estou no controle da vida dos meus filhos, sabe? A gente tem esse instinto de proteção, e uma vez eu questionei a Deus, eu disse assim: Senhor, mas se não for eu, vai ser quem? Se ele uma vez falou para mim assim: você está idolatrando o seu filho. E eu disse assim: mas Senhor, se não for eu, vai ser quem? Ele disse assim: eu amo seu filho muito mais do que você. O meu amor é perfeito. Ele é o meu filho também. E isso me quebrou de uma forma. Isso me trouxe a um processo de me render aos pés de Cristo. De entender que é Ele que cuida do meu filho. E, assim, eu sei que todas as maternidades têm seus desafios, mas às vezes Deus coloca o que Ele precisa na sua vida. Seja a luta por não ter tido um filho, seja a luta com um filho, sei lá, que está nas drogas, um filho que tem uma deficiência. A minha pequenininha, às vezes eu fico pensando assim: Senhor, o Senhor está me ensinando tanto a ter paciência com ela. Ensinar dever de matemática para ela é um processo de santificação. Então, assim, permita que o Senhor use os seus filhos para santificar e para a sua salvação. Não escute o que o mundo está dizendo aí, de só ir atrás da sua carreira, de ir apenas atrás de ganhar mais, de viajar mais. Filhos são bênção. Se você crê na Bíblia, você vai entender que filhos são bênçãos. Então, não perca essa oportunidade de santificação que são os filhos. Receba do Senhor os filhos que Ele quer te dar. Eu tenho absoluta certeza que os meus filhos foi Deus que deu. O Guilherme foi engraçado. O Guilherme, eu estava planejando ter filhos daqui a um ano, né, na época. E aí eu fui na médica, a médica tirou anticoncepcional. E aí, por um descuido, o Guilherme nasceu no primeiro mês que eu estava sendo anticoncepcional. E eu ainda falei assim para uma amiga minha. Ela disse assim: por que tu não toma a pílula do dia seguinte? Aí eu disse assim: não, aconteceu uma vez. Não, se tiver que ser, é porque é o Senhor que está mandando. E foi dito e feito. Mas também eu estava tomando gemada todo dia, entendeu? O cara tá... Sei não, viu? Você quebra o clima, né? E aí ele nasceu, né? E da minha filha também foi a mesma coisa. A gente estava planejando ter filho, aí teve uma reviravolta lá no meu trabalho, estava uma mudança de cargos. Eu disse assim: Léo, vamos esperar um pouquinho? Tá, temos que esperar, porque não sei como é que vai ficar. E aí eu estava um dia no corredor do trabalho, falando com uma amiga minha, contando essa história, que a gente ia esperar mais um tempinho. E aí, no meio desse corredor, Deus falou assim: quem define quando você vai ter filho sou eu. Eu que dou a vida. E você está grávida. E eu estava assim, no meio do mês, né? Eu fiquei assim, eu até desliguei, eu disse assim: o que foi isso? Aí, quando foi 1 ou 2 dias antes de atrasar, eu com aquela coisa na cabeça, eu disse assim: eu vou fazer um teste. E eu estava grávida. E dessa vez também, eu estava com um problema na tireoide, né? Aí eu
E eu sabia que eu estava com esse problema na tireoide. E eu já tinha ido em um monte de médico, e nenhum, não tem nada, tá tudo bem e tal. E aí eu achei um médico que me escutou. E aí passou um tratamento e tudo. Aí o Léo estava no auge do lançamento dele, e gravando demais, e só ia lá pro quarto quando já estava todo mundo dormindo, 3 horas da manhã. Aí sei que um dia a gente se encontrou. E eu engravidei, eu disse assim, meu Deus. Aí eu disse assim, Léo, eu acho que eu não tô grávida no sábado, né? Eu disse, Léo, acho que eu não tô grávida. Tem perigo não, eu tô com problema na tireoide. Aí ele ficou preocupado, né? Acordou 5 horas da manhã. E eu já estava há 4 dias atrasada. Eu disse, mas não é possível. Aí fiz o teste e eu estava grávida. Então, assim, eu sei que foi Deus quem me deu esses filhos. E eu sei que cada um deles tem o papel deles. Eu quero que eles cumpram o propósito deles, tanto na nossa vida, na minha e na do Léo, como na vida de outras pessoas. Então, não impeça de Deus colocar flechas para você jogar bem longe. Tá certo? E uma coisa que eu acho... É uma frase que eu acho que talvez muitas pessoas aqui acreditem nisso, porque o mundo repete isso e a gente repete isso dentro da igreja também, mas que se você vai para a Bíblia, você vai ver que não é verdade, que é filho é gasto. Filho é gasto. Todo mundo fala isso, filho é gasto. E tem gasto mesmo, né? Existe um custo de ter um filho, mas segundo a Bíblia, filho é bênção, né? E durante muito tempo a gente teve essa mentalidade, filho é gasto, filho é gasto. Até que 1 ano atrás a gente disse, não, filho é bênção. Vamos deixar, e Deus vai nos dar um filho quando ele quiser, né? Então, e aí a última coisa para terminar, recentemente a gente recebeu uma pessoa em casa, lá na nossa casa. E é uma pessoa que viajou o mundo, viajou a Europa, conhece muitos países e tal, morava na Alemanha, e veio lá para casa e passou lá em casa mais ou menos 20 dias? Por aí, né? E aí a Larice falou assim, eu queria tanto ter viajado mais, ter conhecido mais lugares. Aí a pessoa olhou para ela e disse assim, Larice, eu viajei muito, eu conheço muitos países, mas o que tu construiu aqui no teu lar é muito mais precioso do que qualquer viagem pode te dar. Aquilo que tu tem aqui, eu estou experimentando no dia a dia, no jantar, no almoço, as brincadeiras. E aquilo que a gente tem em casa é muito mais gostoso, muito mais precioso do que o dinheiro pode dar. Então, não fica olhando para o Instagram e as fotos mirabolantes que tem, porque aquilo ali é só uma imagem. Mas aquilo que a gente tem no nosso lar, o respeito um pelo outro, o aconchego do marido e da esposa, os filhos, isso é que é bênção de Deus para a nossa vida. Amém?